Não sei o que aconteceu. O que aconteceu comigo? Gente, eu fico tão triste quando todo mundo sai da aula. Me dá uma tristeza. Eu sou canceriana, né? E aí eu vejo as pessoas saindo e me dá vontade de chorar. E nem é mentira. É um desabafo. Eu pensei assim, será que minha aula é ruim? Juro pra vocês. Mas deixa eu voltar e já começar. Sou câncer com câncer. E aí é difícil. Câncer com câncer e ainda. Aí já não tá aqui. E ainda, o que que acontece? Eu ainda tenho o touro, que também é chorão. Fiquei tão emocionada que até o meu slide agora não quer apresentar. Agora vai. Vai, gente. Tava bom demais pra ser verdade. Se apresentando. Eu falei, não pode atrasar. Aí o Google falou assim, vai atrasar sim. Vai, porque você tá achando que você é quem? Obrigada, Larissa. Ai, meu Deus. Agora foi. Foi, gente. Olha se foi. Muito obrigada. Agora foi, né? Vocês estão vendo. Inclusive, isso daqui. Hoje a gente vai falar de baixa idade média. A gente vai falar de baixa idade média, porque a aula passada a gente falou da alta idade média. A gente falou que o Império Romano caiu, né? A gente falou de Roma há 2 semanas atrás. O Império Romano caiu com as inúmeras invasões bárbaras e as pessoas com medo foram voltando para o campo, saindo da cidade. Tem um cabelo aqui. Saindo da cidade e indo para o campo. Aconteceu a ruralização. O que acontece com a ruralização? As pessoas começam a ter que trabalhar, a pertencer à terra. Tinha vários impostos, as pessoas nunca conseguiam sair da terra, né? Porque elas tinham que pagar aqueles impostos, então eles ficavam meio que presos, apesar de não ser escravidão, ser servidão, porque, em teoria, a pessoa era livre, né? Ela escolheu estar ali naquela terra, ela não conseguia se desvincular da terra. A gente viu também que a instituição mais poderosa era a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, lá no fim do Império Romano, ela consegue se tornar religião oficial, ela vai ganhando poder, muita conversão, e aí ela se torna a senhora do medievo, é quem tem mais terra, é quem tem mais dinheiro, e ela também é que mantém, né, através dos monges copiadores, os saberes, principalmente saberes dos gregos e dos romanos, vivos. E aí a gente vai ver como que o feudalismo chega no seu apogeu e também como que ele começa a decair. Porque a história é cíclica, né? Sempre que você chega no topo, quer dizer que você está caindo. É tipo roda gigante. Então, para que espumante? Se um dia você está embaixo, no outro dia você está em cima. Enfim, acho que eu troquei a ordem da música, mas vamos lá. A Baixa Idade Médica vai. A Baixa Idade Média vai do século XI até o século XIV, né? No século XI, a gente fala que é o século do momento de estabilidade, o apogeu do feudalismo, porque eles vão chamar essa época de paz de Deus. Estava tudo dando certo, as invasões bárbaras já não aconteciam mais, porque sim, desde que o império ele não cai assim de uma hora para outra, né? Depois de Roma ser tomada, era um império muito grande, o mar Mediterrâneo todo era cercado pelo Império Romano. Então, depois que Roma caiu, outros lugares ainda foram caindo aos poucos, ainda teve invasões. E aí, até se montar feudos mais fortificados, ainda tinha disputa de terra. Mas a partir do século XI, essas invasões são quase nulas, né? Então, a Europa ganha estabilidade. Quando se ganha estabilidade, pós-guerra,
é um fenômeno que sempre acontece. Acaba acontecendo de pessoas terem mais filhos. Pós-período de guerras, acontece o que a gente chama na história e na geografia de babies booms. E aconteceu isso, pós o século XI, né, começou a ganhar estabilidade e um gradativo aumento da população. Essa população maior é bom e ao tempo é ruim. É bom porque mais pessoas pensando, mais pessoas plantando. No século XI acontece também uma coisa, já no século XI e no século XII, que por algumas condições climáticas, aumenta a produção. Então, vai ter um pequeno aumento da produção. Então, no começo vai ser bom. Mais gente, mais comida, mais gente trabalhando. Essas pessoas, inclusive, vão conseguir pensar em melhores inovações para a agricultura. Só que depois, o feudalismo começa a perceber, né, não o feudalismo em si, mas as cabeças do feudalismo, a nobreza e a igreja, que aquele tanto de pessoa ia dar problema. As áreas cultivadas, lembra que os servos eles ficavam com muito pouco? Então, essas áreas cultivadas ia faltar comida, as pessoas iam ter fome. Então, aí a gente vê a primeira ideia da igreja, que são as cruzadas. As cruzadas são fundamentais para entender a Baixa Idade Média. Eu acho que é o ponto mais importante da aula, que a gente vai ver, é a cruzada. As provas estão começando a explorar mais as cruzadas agora, principalmente porque é a primeira guerra santa, uma das primeiras guerras santas da história. Vou usar assim, não vou falar a primeira não, porque já teve outras, mas é uma das primeiras e é uma guerra santa do cristianismo, porque hoje a gente vê o girar, né, as guerras santas do islamismo, mas já aconteceu isso no mundo cristão, essa tentativa de expandir a fé. Dos motivos da cruzada é tentar criar um reino cristão lá no Oriente Médio. E aí exportar esse excedente de população, porque Jerusalém estava na mão dos árabes. Os árabes vão fazer sua expansão, né? A gente vai ter uma aula gravada de Império Árabe e Império Bizantino. Eu vou me organizar e vou conseguir gravar já já. E aí vocês vão ver que os árabes fizeram expansão, dominaram Portugal, Espanha e dominaram também Jerusalém. Então, os árabes tinham um território muito grande e isso incomodava a Igreja Católica, visto que eles não eram fiéis. Então, além de retomar a Terra Santa, eles pensavam, vamos retomar, criar um reino ali, um reino cristão, lá na... Alguém mandou alguma dúvida? Ah, tá. Era só para avisar. Vai, voltar aqui. Então, eles vão retomar Jerusalém, que é a Terra Santa, né? E ainda vão conseguir criar um reino, um ponto de apoio para a Igreja Católica ali. E, além disso, na Baixa Idade Média, que aí é a segunda parte da aula, se desenvolve um comércio, né? Antes o comércio estava parado, invasão, população rural, tinha pouquíssimo comércio, então se você vê que existe um comércio mais vigoroso na Baixa Idade Média, com isso o imobilismo feudal vai sendo trocado para um novo modo de produção, e isso vai fazer o nascimento dos burgos. Os burgos vão virar a cidade, e nos burgos vai nascer uma classe social importantíssima para a história daqui para frente, que é a burguesia. Vamos lá ver, então, as cruzadas, que é a primeira parte da aula. O que acontece? Jerusalém ela é 3 vezes santa. Ela é santa para os judeus, né? Ela é porque as tribos de Judá, né? Jerusalém faria parte da Terra Prometida. Ela é santa para o islamismo, porque Maomé, na sua peregrinação, também passou por Jerusalém, e ela é santa para o cristianismo, né? Jesus, ele vai morrer em Jerusalém. Então, ela é 3 vezes santa. E aí, as religiões, as 3 maiores religiões monoteístas, querem ter o controle de Jerusalém. Para a Igreja Católica, que era a senhora do medievo, era um absurdo uma religião pagã na ótica dela, né? Uma religião que não acreditava em Jesus Cristo como Filho de Deus. O islamismo acredita em Jesus Cristo, só que como um profeta, né? Não como Filho de Deus. A Igreja Católica achava um absurdo eles dominarem Jerusalém. E a Igreja Católica pensou assim: vamos lá, vamos libertar Jerusalém, vamos fortalecer o nosso poder ali no Oriente Médio, porque aqui no Ocidente a gente já está confirmada, vamos ali para o Oriente Médio.
E aí ela traçou alguns objetivos. É importante falar que todos os objetivos deram errado, tá? Todos os objetivos saíram pela culatra, seria um tiro pela culatra. A Igreja Católica não conseguiu nenhum objetivo. Mas essa guerra santa, essa tentativa de libertar Jerusalém, vai mudar completamente o cenário da Europa. E uma igreja que tentava ficar mais forte acaba ficando mais fraca. Essa é a grande sacada da cruzada, porque isso ela é muito importante. Então, os objetivos, o primeiro era tomar a cidade sagrada de Jerusalém, que estava na mão dos árabes muçulmanos, criar um reino cristão no Oriente Médio, onde se escoaria o excedente populacional europeu, conquistar novas terras agricultáveis. Lembra que a população está crescendo, então a gente precisa de novas terras. Terras também terra é dinheiro, né? Na idade medieval, então é muito bom conquistar novas terras. E também por fim no cisma do Oriente. Quando a gente estiver vendo na aula lá que vocês forem assistir, gravada, do Império Bizantino, a gente vai ver que lá no Império, quando Roma se dividiu, né, em Império Romano Oriental e Império Romano Ocidental, o Império Romano Ocidental caiu em 400 e pouco depois de Cristo, quase anos 500 depois de Cristo. Mas o Império Oriental continuou. O Império Oriental continuou com a capital em Constantinopla. Ok. Lá o imperador do Império Romano Oriental, ele não queria aceitar as ordens do Papa. Ele falava que o Papa que tinha que se subordinar a ele. E aí isso gerou uma querela, uma briga que a gente chama de Cisma do Oriente. O Cisma do Oriente aconteceu no século XI, em 1054. Vai acontecer na cidade de Constantinopla e vai ser uma briga entre Miguel Celulário, que era chefe lá do Império Romano Oriental, com o Papa Leão. E aí os dois vão brigar por causa de quem é o poder, é meu, é seu, e aí o Papa vai ficar com tanta raiva que vai excomungar o Celulário. Quando ele vai excomungar o Celulário vai falar assim, olha, o que acontece lá na Igreja do Ocidente é muito diferente do que Jesus Cristo pregou, eles estão querendo poder, eles estão querendo dinheiro, então a gente vai romper aqui. Aqui, no Império Bizantino, vai acontecer o que a gente chama de césaropapismo, né? A igreja vai ser subordinada a César. E até hoje esse cisma permanece. Por que isso é importante? Porque a reforma protestante é uma tendência nas provas. E aí, muitos alunos marcam, né, que nunca viram cisma do Oriente, marcam como a reforma do protestante sendo cisma do Oriente. A reforma protestante é a cisma do Ocidente. A igreja cristã ocidental rachando em católica e protestante. A cisma do Oriente é a igreja cristã rachando em católica romana e católica ortodoxa. Ficou claro? Ficou, gente? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Então é bom saber esses dois cismas que aconteceu na cristandade. Do Oriente, Igreja Católica Ortodoxa, Igreja Católica Romana Apostólica, cisma do Ocidente, Igreja Católica, igrejas protestantes. Então, esses eram os objetivos da cruzada, era tomar Jerusalém, novas terras, expandir o poder da Igreja Católica, pôr um fim ao cisma do Oriente. A gente teve 8 cruzadas oficiais e várias cruzadas não oficiais. As 8 cruzadas oficiais são as cruzadas que os papas pedem para as pessoas irem. Não cai na prova o nome das cruzadas, obviamente, mas só para vocês terem uma ideia, das cruzadas não oficiais, a gente teve uma cruzada só de mendigo, um mendigo lá na Europa medieval falou assim, olha, o reino do céu é dos mendigos, talvez se a gente for lá guerrear, então juntou vários mendigos. Gente, olha onde, imagina um mapa na cabeça de vocês, imagina a Europa Ocidental, toda ruralizada, eles mal sabiam, eles tinham cavalaria, né? Mas a cavalaria deles era um pouco ruim. E aí você imagina eles indo guerrear com árabes que não viveram o que a gente chama de idade das trevas, né? Pelo contrário, o desenvolvimento da matemática, o desenvolvimento da astronomia estava grande. Então eles perdiam. Mendigo, gente. Também teve as cruzadas das crianças.
Alguém achou uma boa ideia mandar criança, porque criança era pura. E aí mandaram crianças para guerrear com os árabes. As crianças foram degoladas, foi um banho de sangue. Mas das oficiais, a gente tem a primeira, que é a Cruzada dos Nobres, que vai só nobre guerrear, não vai nenhum servo, os nobres se juntam e vão guerrear, porque esse era o papel da nobreza. Tem inclusive uma pregação medieval da Alta Idade Média, que é muito conhecida, que já apareceu em prova, que fala assim, assim como teve o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na terra se tem o clero, a nobreza e os servos. O clero reza, a nobreza protege, os servos plantam, né? Plantam para alimentar. Olha como as pregações do cristianismo justificavam a ideia de que o servo tinha que ficar onde ele está. Era uma pregação com o intuito de conservar, uma pregação conservadora, conservar as bases sociais. Mas então, a primeira cruzada também dá um pouquinho certo, eles conseguem manter um reino, eles criam um reino católico, mas rapidinho os árabes retomam, então fracassada. Um pouquinho tempo eles conseguem ter o reino católico lá no Oriente Médio, mas não dura eu acho que nem 6 anos. Depois, a segunda cruzada, a Cruzada dos Reis, ela é importante porque é aqui na Cruzada dos Reis que a gente tem o Robin Hood, o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, que é considerado um rei justo, né? A Inglaterra, nessa época, ela está se tornando um país. Por isso, eu falei com vocês na última aula que o rei, ele é suzerano, mas nunca soberano, né? Ele não tem um poder de se unificar, mas com as cruzadas, os reis precisam comandar exército, porque tinha o reinado, o ducado, o condado, só que normalmente lá das crenças romanas, né, de linhagens nobres, você vai vendo que quem chama o exército é o rei. Isso vai ajudando a unificar o poder do rei. Importante porque lá na frente, na Idade Moderna, a gente vai ver o absolutismo, o rei forte. Então, o rei Ricardo Coração de Leão, ele vai guerrear nessa cruzada, né? E ele desaparece. Então a Inglaterra meio que fica desamparada. E aí tem um personagem do Robin Hood que tira dos ricos para dar para os pobres. Tem vários filmes do Robin Hood, e aí você consegue ver os feudos direitinho, ele invadindo alguns feudos que eram ricos e passando para feudos para servos que eram pobres. Então, a Segunda Cruzada dos Reis aparece nisso por causa do Robin Hood. O Robin Hood realmente existiu, não como pintado assim, mas existia essa figura mítica na história chamada Robin Hood. Tem até um livro muito importante do Eric Hobsbawm, que é um historiador que sempre aparece nas provas, que ele fala do banditismo social, e ele vai trazer a história de Robin Hood, a história do Lampião aqui no Brasil. Quando chegar lá em República Velha, o Lucas vai dar essa matéria para vocês, e provavelmente ele vai citar o mesmo livro. E aí tem também a Quarta Cruzada, que é a Cruzada dos Comerciantes, que os comerciantes lá das ligas italianas, que a gente já vai ver daqui a pouco, o comércio está reabrindo, né? Porque imagina, essas pessoas estão indo a cavalo lá da Europa, da Europa Ocidental, principalmente de França, Inglaterra, Itália, para o Oriente Médio, e a Itália faz meio que essa ponte ao Oriente. Então, tinha vários entraves comerciais, postos comerciais, onde as pessoas passavam a noite, e aí começaram a ter feiras, e os comerciantes italianos viram que Constantinopla era uma cidade muito importante, muito cheia de vida, e eles começaram a ter vida comercial. E aí eles começaram a ter um pouquinho de inveja, eles falam assim, a gente vai lá tomar Jerusalém, Papa, deixa a gente ir, e o Papa autoriza, mas na verdade eles não vão para Jerusalém, eles tomam Constantinopla. Constantinopla é sede do quê? Da Igreja Bizantina. E isso faz que a Igreja Católica e Bizantina rache ainda mais. Aí a Igreja Bizantina fala assim, ô, Papa, você tá de zoeira comigo, você tá querendo unidade, você tá mandando seus amiguinhos vindo aqui me atacar? Aí o Papa fala que não sabia, e realmente ele não sabia. Essa vez ele foi ludibriado pelos comerciantes, mas os comerciantes, principalmente italianos, para tentar enfraquecer Constantinopla, fazem essa cruzada. Mas ao invés de chegar em Jerusalém, eles cercam a cidade de Constantinopla. Então as cruzadas dão muito errado, os europeus acabam apanhando muito, inúmeras pessoas, voltavam 20, 30, 40, mas as pessoas que voltavam, elas voltavam diferente. Elas conheciam no caminho um
filósofo que a gente vai ver depois de Platão. Elas conheciam Aristóteles no caminho. Porque o que a Igreja Católica copiava, né, o que se seguia é o que a gente chama de patrística. A gente vai ver na filosofia. A patrística é seguir, é cristianizar Platão, né, pôr a doutrina do Platão na Igreja Católica. E aí eles vão vir com um pensamento diferente, vai trazer Aristóteles. E aí a gente vai começar a ter a escolástica, com Santo Tomás de Aquino. Essas pessoas também descobriram formas de guardar a comida por mais tempo. E aí a gente vai descobrir as especiarias, tão importante para a história, graças às especiarias que Pedro Álvares Cabral disse que chegou ao Brasil, né? Que estava procurando uma rota nova. A gente também tem essas pessoas trazendo tapetes, cerâmicas, e os nobres achando aquilo maravilhoso e querendo comprar. E aí esses comerciantes falando, esses servos, falando, uai, mas isso dá mais dinheiro do que eu ficar aqui plantando, eu vou voltar lá e para buscar. E o comércio ganhando cada vez mais força. Então, uma cruzada que tem um objetivo de fortalecer a fé, resgatar a cidade santa, criar um reino, tudo isso dá errado. Mas aqui eu coloquei as 8 cruzadas, tá vendo? O tanto que eles andavam. Aqui, ó, a primeira cruzada de verde, saindo aqui sai aqui da Europa, ó, quase de onde era a Alemanha hoje, e aí tenta ir em Nazaré, chega em Jerusalém, tá vendo a primeira cruzada? Mas imagina fazer isso tudo de cavalo. Quando você chega aqui, você já tá cansado, você já se entrega pro seu adversário. Aí a gente tem todas aqui, para vocês verem. Esse é o mar Mediterrâneo, que é os romanos chamaram, de Mare Nostrum, tá? Tudo isso aqui era Império Romano, tudo em volta era Império Romano. Aqui é Constantinopla, que hoje é a capital da Turquia. Eu esqueci o nome da capital da Turquia. Hoje é onde antes era Constantinopla. Tá? E aqui, tá vendo? Os comerciantes aqui, ó, de Veneza, de uma liga aqui, ó, que ficava aqui perto, do norte da Itália, eles vão ter muito de uma liga de comerciante, né? De uma liga comercial. Eles vão ter muita inveja do que acontece aqui em Constantinopla e eles vão acabar invadindo Constantinopla na Quarta Cruzada. Tá vendo, ó? Que vê que ela... Ai, meu Deus, cadê meu mapa? Tá vendo, ó? Ela sai aqui de Veneza, passa aqui, ó, e ela para em Constantinopla. Ela não vai em Jerusalém. Ela meio que enganou o Papa. As consequências das cruzadas. A primeira grande é a reabertura do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, tão importante lá no Império Romano, ele vai voltar a ser importante aqui na Baixa Idade Média, é onde vai acontecer o comércio. Gente, uma das coisas mais fantásticas, uma das formas mais fantásticas de ensinar história que eu já vi na minha vida, foi um aulão que um professor meu deu sobre eixos econômicos. Como os eixos econômicos mudam. O primeiro eixo econômico foi o Mar Mediterrâneo. Lá do Ocidente, claro, né? Que infelizmente, a gente vê aqui história ocidental. Lá no Império Romano, a gente tem o Mar Mediterrâneo sendo o eixo, e aí depois, na Baixa Idade Média, o eixo comercial sendo o Mar Mediterrâneo. Muda o eixo de comercial quando? Grandes navegações marítimas. O Mar Atlântico passa a ser o eixo econômico. Grandes navegações, mudou de novo. Mudou agora, tem pouco tempo. Onde que é o eixo econômico? Pacífico. Pós-Guerra Fria, China, Japão, Estados Unidos têm, né, saída para os 2 mares. Hoje, o principal eixo econômico no mundo é o eixo Pacífico. Se a gente dividisse a história em 3 eras, né, de eras de oceano, eras de navegações, a gente estaria agora no início de uma nova era, com o eixo econômico no Pacífico, surgindo o grande dragão chinês e os tigres asiáticos avançando aí. Eu acho isso muito interessante. O elefante indiano também, vindo grande. Índia é uma grande potência comercial. E os países do Atlântico ficando para trás. A Europa, né, o berço do mundo ocidental, tendo que se unir na União Europeia para ter força comercial. As antigas colônias da Europa, América Latina, basicamente, sem conseguir fazer tanto peso comercial, até hoje, exportando commodities. E aí, isso é muito interessante. Nossa, gente, é fantástico. Na revisão, eu vou tentar fazer essas aulas
de eixo econômico, que é muito legal. Enfim, voltando aqui para as consequências da cruzada, então a gente abriu o mar Mediterrâneo ao grande comércio, comecei a ter várias trocas no Mediterrâneo, e esse mar Mediterrâneo ele vai ser exclusivo de uma galerinha, dos italianos. Por isso que Portugal e Espanha vão querer se lançar ao mar e achar outras rotas comerciais e girar a rota comercial principal para o mar Atlântico, para o Oceano Atlântico, na verdade, né? Surgimentos da cidade, dos burgos, né? Essas pessoas que viam lá nas cruzadas, elas precisavam ficar em vilas, então teve que se ir surgindo cidades. É igual quando vai abrir a BR, e aí, ou vai abrir BR, e ou vai construir uma empresa onde não tinha nada, por exemplo, foi construir os em Minas aqui, essas pessoas que vêm, elas têm que ter lugar para dormir, lugar para comer, então vai se abrindo as cidades, vai nascer os burgos. Se nasce os burgos, nasce também a nova classe social, os burgueses. O Império Bizantino começa a entrar em declínio. Por quê? Fazer guerra é sempre ruim. Sempre, por mais que você ganhe a guerra, você sai fragilizado. Então, isso já começa a criar o declínio do Império Bizantino. A gente vai aprofundar isso mais na aula, né, do Império Bizantino. E vai agravar a crise do feudalismo. Porque as pessoas vão começar a duvidar da Igreja Católica. A primeira coisa que as pessoas vão pensar assim, se Deus é um Deus católico, por que ele não nos deu a vitória? Além disso, eles vão pensar assim, vários servos que começaram a ir para a cruzada, eles não voltaram. Então, também começa a faltar mão de obra. E o feudalismo também entra em crise porque, além de mão de obra que não voltou, né, para trabalhar, tem a mão de obra que agora vai preferir para a cidade, que percebeu, que o comércio é mais vantajoso do que os feudos. Então, tudo isso faz com que a Igreja Católica, crise do feudalismo é crise na Igreja Católica, tá, gente? Então, a cruzada era para dar poder para a Igreja, mas acaba fazendo o contrário. Acaba rachando, aumentando as rachaduras do feudalismo. O feudalismo que já vai cair, né? Lógico que na história a gente estuda em caixinhas, né? A gente estudou o feudalismo, agora a gente vai ver que o feudalismo começou a ruir, vai ruir bastante no século XIV, porque o século XIV é um século muito pesado. O século XIV é você morre ou morre, tudo vai acontecer para você morrer, mas o feudalismo, ele vai assim, aos poucos, tá? A França vai ser feudal até a Revolução Francesa. Então a França vai se unificar e continuar feudal. Porque a transição é aos poucos. Não é rápido assim. Hoje, o mundo moderno, né, o mundo contemporâneo, é mais rápido. Mas antigamente as transformações eram bem devagar. Marcha lenta mesmo. Eu trouxe aqui uma questão para a gente fazer junto. Responda a questão com base nas afirmativas a seguir sobre as cruzadas na Baixa Idade Média. 1. Vários setores da sociedade europeia tinham interesse nas cruzadas. A Igreja, o Império Bizantino, os nobres sem terra e as cidades comerciais italianas. 2. As cruzadas fracassaram como um empreendimento religioso militar, inclusive porque terminaram interrompendo o rico comércio europeu com o Oriente Médio. 3. Uma nova classe social surgiu, ligada à atividade comercial, e o poder dos nobres começou gradualmente a declinar. 4. A partir da renovação do poder da Igreja com o movimento das cruzadas, que construíram as grandes catedrais românicas na Europa Ocidental. Qual que vocês acham que é a certa? Fala aí rapidinho para a gente poder ir para a segunda parte da aula. B. Alguém acha que é outra sem ser B? Deixa eu ver aqui no chat. Brasil tem um AC. Aqui. A diferença da C é que tem a 2, né? As cruzadas fracassaram. Tá. A 2, ela tá parcialmente certa.
Isso é muito comum acontecer no Enem, né? Por quê? As cruzadas fracassaram como empreendimento religioso militar. Verdade, isso é correto. Inclusive porque terminaram interrompendo o rico comércio europeu com o Oriente Médio? Não. Até as cruzadas, o mar Mediterrâneo estava fechado. Se o mar Mediterrâneo estava fechado, porque os feudos eram autossuficientes. Eles produziam aquilo que precisavam. Entende? Então não tinha porquê você colocar mercadorias para você trocar com o Oriente Médio. A troca existia, mas era muito pouco. A gente chama esse período de Alta Idade Média de imobilismo feudal, porque não existe troca, você produz aquilo que você precisa. Por isso que, inclusive, porque terminaram interrompendo o rico comércio, não. Eles aumentaram. Foi um fracasso o empreendimento religioso militar, verdade. Porém, eles aumentaram o rico comércio europeu com o Oriente Médio, reabrindo o mar Mediterrâneo. Tranquilinho? Gente, se fosse no Enem, isso seria considerado uma questão média, tá? Porque o pano de fundo dessa questão é cruzada e tem teoria. Então, toda vez que tem teoria no Enem, pode ser média ou difícil. A gente vai fazer prova, o Caio e a Grazi, o ano passado a gente estudava fazendo prova do Enem, né? Então, o Caio e a Grazi já sabem, mas aí a gente vai fazer prova e a gente vai conseguir ver, tentar entender quando que uma questão é considerada difícil ou fácil ou média. Vamos agora entender o crescimento europeu e o renascimento comercial, como o renascimento comercial põe um fim no feudalismo, põe a pá de terra. A cruzada começou a cavar o buraco, o renascimento comercial jogou o feudalismo dentro do buraco. A gente começa entendendo que teve um crescimento europeu, né? Crescimento populacional, mas também teve inovações agrícolas. A partir da Baixa Idade Média, foi criado as universidades. A igreja cria as universidades. Nessas universidades tem produção de conhecimento. Conhecimento gera inovação. Então, elas vão aprender a usar a charrua, que é tipo uma carroça, sabe? Que vai puxar para arar a terra. Vai ter o uso do cavalo, vai ter um moinho de água e vento para preparar os grãos, vai aumentar a produção, vai começar a ter excedente. E aí, pela primeira vez, que as pessoas vão falar, uai, o que a gente faz com isso? Que no meu feudo sobrou muito arroz. Ah, no meu feudo sobrou muito trigo. Vamos trocar? E assim começa a ter os comércios. Sempre que tem comércio, tem urbanização. Se tem urbanização, tem renascimento comercial. E aí, com esse renascimento comercial, a gente vai criar lugares onde o comércio vai ser mais forte. A gente vai ter uma feira de champanhe no sul da França, a gente vai ter cidades italianas, por causa da proximidade com o Oriente Médio, ali já vai estar tendo troca com as cruzadas, né? A gente tem Servilha, Pisa, Bruges, a gente vai ter ali a Liga Hanseática, acho que é assim que fala, Hanseática, que são os Países Baixos, Holanda, a capital da Inglaterra, Londres, também vai participar dessa liga, que são comerciantes que se reorganizam para colocar preços nas mercadorias, as verdadeiras que a gente hoje fala, sabe quando o dono de posto fala assim, não cobra gasolina tanto assim, eles estão fazendo isso já na Liga Hanseática. Então, essas são as principais cidades e feiras. Eu trouxe aqui para vocês verem, tem uma cidade na França que ela ainda é medieval. Essa cidade ainda é Cravane, eu esqueci, eu não sei como que fala. Mas, enfim, se eu colocar cidade medieval na França, no Google, vocês vão achar. E, olha, isso daqui, entre muros, é um burgo. Porque o feudo ficava em volta, e aí estava começando a ter crescimento, né? Precisava ter muro, porque se tem crescimento econômico, desperta a questão de ladrões e tal, e também as pessoas, o senhor feudal não queria que os servos saíssem com facilidade dos feudos para ir trabalhar nos burgos, porque ele estava perdendo mão de obra. Então, o burgo, a decisão do burgo, ele era totalmente fortificado. Ele é definido por muros bem fortes. E aí, em torno, você consegue ver lá no final, um pouquinho em cima, acho que é a direita, isso, os campos do que seriam os feudos.
tá? Essa cidade ainda existe na França, ela é a cidade medieval mais conservada. Prova de que o feudalismo na França demorou mais a acabar. Os burgos são o berço do capitalismo, por quê? Porque no burgo começa a ter cunhagem de moeda. Pessoas vão pensar assim, peraí, esse vaso que eu trouxe da cruzada vale quantos trigos? Vale mais ou vale menos que trigo? Essa tapete que eu trouxe ali do Império Bizantino? Não, ele não deve valer um saco de café nunca. Peraí, vamos pensar nisso. E aí, para isso, teve que o Império Romano já tinha usado moedas, na verdade, o Império Romano usava sal para pagamento, por isso que salário, começaram a se cunhar moedas. Começa também a ter surgimento de bancos, porque tem comerciante que vai ficando realmente muito rico. E aí ele pensa assim, uai, onde eu vou guardar esse dinheiro? Eu preciso de um lugar para guardar esse dinheiro. E aí começa a surgir os bancos. A gente também começa a ter o centro de produções artesanais. Essas pessoas que estão na cidade, a cidade exige do ser humano, desde os primórdios, outros comportamentos. Né? Na cidade, por exemplo, você passa a se vestir melhor. Lógico que a gente está falando aqui de pessoas que têm dinheiro para isso. Mas o que vai acontecer? O artesão, por exemplo, o sapateiro, ele vai ensinar um ou dois, nunca muito, né? Porque senão ele concorrência, mas uma ou duas pessoas a serem sapateiras também. Então a gente vai ter centros de produção artesanal que vai trabalhar as famílias e também essas corporações de ofício que vão ser tipo os sindicatos de hoje, né? Que também pode ser chamado de guildas e ransas, onde eles vão definir o preço das coisas. Por isso que liga hanseática lá, onde vai definir o preço das coisas. Olha, então se a gente produzir um sapato aqui, vamos todo mundo cobrar 20, dá um nome de moeda aqui, 20 cacais. Vamos cobrar 20 cacais por sapato, não vamos cobrar menos do que isso, não. O tecido que eu tô cunhando para fazer roupa, vamos cobrar 10 cacais. Coisas assim, entendeu? E também vamos pensar assim, olha, quem que vai dar, vamos definir 3 sapateiros, 4 sapateiros, tão bons, né? Não vamos deixar a nossa profissão se popularizar tanto assim, porque não tem esse tanto de pessoas que necessita de sapato. Então a cidade vai ser o berço do capitalismo, porque o próprio homem vai criando o que hoje a gente vê que são as engrenagens do capitalismo, né? Os senhores feudais e a igreja não vão vir com bons olhos o crescimento dos burgos. Por quê? O senhor feudal está perdendo mão de obra, a nobreza está perdendo poder, e a igreja está perdendo o quê? Tem uma frase na Baixa Idade Média que vai ser dita várias vezes, que é o ar da cidade liberta. As pessoas, por natureza, vão se sentindo mais livres nas cidades. A taberna da cidade é mais perto. A taberna, né, que são os bares, no medievo, nunca deixou de existir. Mas as cidades, elas estavam mais perto. As pessoas agora estavam indo às universidades. Lógico que ainda eram nobres, filhos de nobre que estavam indo na universidade, mas já estava indo e já circulava esse conhecimento. Então, isso tudo vai rachando o poder da igreja. Mas já tinha uma parte dos nobres que viam esse surgimento das cidades com bons olhos. Eram os reis. Porque os reis pensavam assim, olha, se você parar para pensar, eu sou só um nobre, mas o direito é meu de governar. A minha família, lá, eles herdam isso dos reinos bárbaros. Quando os reinos bárbaros começam a invadir Roma, né, tinham reis desses reinos bárbaros. E é nessa linhagem que eles devem continuar. Se um dia voltar a ter país unificado, é o sangue do rei que a pessoa que é do reinado que deve se tornar o rei. E ele fala, sabe o que eu posso dar para você, burguês? Padronização de moeda. Porque aqui no burgo A, a moeda é cacais. No burgo B, a moeda é chinchilas. Não é ruim? Porque a gente não sabe quantos cacais vale, quantos chinchilas vale. E se eu criasse uma moeda só? Só os francos. Moeda da França. E aí os burgueses falam, é bom. Então os reis começam a ter, vão começar a ganhar peso para unificar países. Também vai começar a mercantilização das relações. Nos feudos, a gente viu que as relações são por fidelidade, suzerania e vassalagem, né? Eu sou seu suzerano entre os nobres, te dei terras,
Você é o meu vassalo, você recebeu os terras, por isso que, por mim, para mim, você tem que, se um dia eu for guerrear, você vai junto comigo, você me deve, se um dia eu passar fome, você vai me dar, como forma de gratidão, porque eu te dei as coisas. Agora não. Agora eu compro com você, você me vende. A nossa relação é através do dinheiro. A fidelidade vai dando lugar ao dinheiro. Isso já caiu várias vezes em prova. São Paulo adora isso. E aí, aberta, né? Mas o Enem nunca, eu acho que o Enem nunca trouxe fechada, e é uma excelente questão. Na passagem da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, uma das coisas que mudam é a forma de relacionar. Por quê? A letra correta é que diria que a fidelidade das relações sociais vão sendo trocada pelo dinheiro. Você não é mais fiel a mim. Você é fiel ao que eu te pago por trabalhar aqui na minha comparação de ofício. Ou você é fiel porque eu sou fiel a você porque você é meu cliente, é você que compra o trigo de mim. E graças a você, minha família se alimenta. Então, além disso, a rota mais importante comercial é a rota do Mediterrâneo. Quem domina essa rota? Os italianos. Quem que vai pensar assim? É preciso todos os outros países europeus que vão começar a se unificar, eles vão pensar, é preciso novas rotas, expansão marítima. Tranquilo esse slide? Eu acho esse slide bem importante para entender por que os burgos são peças-chave para acabar o feudalismo. Alguma dúvida? E aí agora, a última coisa que acontece é a crise do século XIV. A crise do século XIV, se a gente acha que 2020 foi feito para morrer, na verdade, o século XIV que foi? Era ou você morre ou você morre. Né? Aquele meme do Twitter, morre praga, é o século XIV. Primeiro que tem fome. Alguma coisa, algum fenômeno climático não dominado pelo homem no século XIV faz que tem intensos períodos de seca, então fica muito tempo sem chover, mas também tem intensos períodos de chuva. Então, ao mesmo tempo que você passa fome porque não chove, quando chove, chove tanto que leva toda a sua produção embora. Os feudos, o servo, já não ganhava muita comida. Ele agora não ganha nada. As pessoas começam a morrer de fome. Ah, mas eu sou nice, né? Sou liso, não morri de fome. Você vai morrer de guerra. Porque a gente tem duas guerras principais. Guerra dos 100 anos. França e Inglaterra. Morre alguém lá na França e o rei da Inglaterra, ele, na verdade, morre alguém na Inglaterra, perdão. Morre o rei da Inglaterra e o rei da França fala assim, eu que tenho direito a essa dinastia. E os ingleses, tem não. E não tem mesmo, tem aqui um sobrinho dele. E aí eles colocam esse sobrinho no poder. Só que isso é mais uma das desculpas porque eles estão brigando. Eles estão brigando por uma região chamada região de Flandres, que é uma região rica. E aí eles começam a brigar. É chamada de última guerra feudal e a primeira guerra moderna. Por quê? A França, ela é mais rica que a Inglaterra e tem mais gente. E, mesmo assim, ela sofre para ganhar da Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, o processo de unificação dela está mais forte. É nessa guerra também que a gente tem Joana d'Arc surgindo, né? Guiando os franceses. Os franceses acabam ganhando da Inglaterra, mas é uma guerra que dura 100 anos. Os dois países saíram muito prejudicados e foi uma máquina de moer gente. Após essa guerra, França e Inglaterra começam a se unificar. A unificação que já acontece bem forte. A guerra de reconquista. Eu falei para vocês no início da aula que os árabes tinham tomado os reinos de Portugal e Espanha, né? Por isso que a gente fala que em Portugal não teve feudalismo, porque há muito tempo os árabes estão lá. E aí os nobres portugueses conseguem se organizar depois de muito tempo e começam a tomar a Península Ibérica. Então vai ter cristão brigando com muçulmano, de novo, muita morte, os muçulmanos vão perder, né? Os árabes eles vão recuar, Portugal e é por isso também que Portugal já é um povo miscigenado, tá? Os mouros em Portugal, o português não é igual aos outros europeus que são com a pele bastante clara, não. Lá desde o início de Portugal a miscigenação está forte. A Península Ibérica então vai ter essa guerra de reconquista.
também, depois disso, a nobreza portuguesa já vai juntar e vai se unificar, porque eles vão falar, não dá, né, para ficar assim. Se a gente tiver um exército forte, um exército liderado por uma pessoa só, que seria o rei, é mais difícil invadir a gente. Mas se você não morreu de fome, se você não morreu de guerra, você vai morrer de peste. A peste negra surge, né, e vem de um navio, abriu o quê? A cruzada fez o quê? Abriu o comércio com a Ásia. E aí, junto com o comércio com o asiático, vem uma pulga. E essa pulga, ela transmite a peste. E aí as pessoas não têm higiene nenhuma na Europa medieval, eles não sabem o que é esgoto, e eles começam a ter essas feridas, chamada de peste bubônica, hoje a gente evita chamar de peste negra, porque dá verdadeiros bulbos, que se você estourar, dá um fedor muito grande e dá um cheiro muito, além do cheiro muito forte, dá umas feridas muito feias na pele, né? E aí as pessoas vão falar assim, vamos na igreja rezar. Só que ela é pegada pelo contágio também. E tinha sempre alguém contagiado com a doença, né? Nas igrejas. Aí o que acontecia? Você saía da igreja lá contagiado com a doença, né? Contagiado não, contaminado com a doença. Então você ia rezar e saía contaminado. Castigo de Deus. Uai, a igreja católica já tinha tido seu poder desafiado com os cruzados. Ela já não ganhou. Deus está mandando uma peste bubônica? Que igreja é essa? Será que essa igreja faz realmente a ponte? Por que Deus está castigando a gente tanto assim? Então as pessoas vão começar a se autoflagelar, as pessoas vão começar a duvidar da igreja católica, vai falar porque ela é corrupta, porque o padre, por mais que o padre Gregoriano tenha falado, né, que a gente não pode, os padres não podem se casar, não podem ter filhos, o padre, ele tem uma prostituta como amante, o padre da minha paróquia, o bispo tem 10 filhos, e aí as pessoas vão falar, é isso. É porque a igreja católica é corrupta. Ela vende pedaços do céu. Ela vende indulgências. Ela vende pedaços da cruz de Cristo. Ela vende pedaços do manto de Cristo. E é isso que está fazendo. Deus está castigando a gente por causa da igreja. A igreja vai ser contestada e muito contestada. E a gente viu lá no Império Romano que a primeira, quando não dá para voltar atrás. Quando alguém contesta, é como se abrisse a boiada, né? Quando um boi passa, a boiada vem atrás. Se você não morreu de fome, se você não morreu de guerra, se você não morreu de peste, você pode morrer nas crises sociais. Os camponeses estão com fome. Eles não têm tanta certeza agora se a igreja é ou não representante de Deus na terra. O que eles vão fazer? Eles vão queimar feudos, queimar nobres. Eles vão fazer revolta contra a exploração e a superlotação feudal. Lembra que lá no século XI e até no século XII, XIII, a população europeia aumentou muito? Pois é, agora ela vai diminuir. Ela vai diminuir só com a peste em 1/3. E com as crises sociais e as outras coisas, a população vai decair mais bastante. Imagina uma população de menos 33%, 36%, 35%. É esse o saldo da crise do século XIV. E aí, com esse saldo, todo mundo que você conhece perdeu alguém. Todo mundo. E aí você vai pensar assim, meu Deus, que mundo é este que eu vivo? Esse mundo que eu vivo não deve estar certo. Por isso que vai ser fácil nunca é, mas por isso que depois da Baixa Idade Média, que Lutero consegue tantas adesões na Reforma Protestante, porque as pessoas desacreditam. Além das pessoas desacreditarem da Igreja Católica, as pessoas precisam de nova fé. O Vibar já falou lá na aula de sociologia, um novo sistema econômico, uma nova fé. Então, é a hora para fazer reforma na cristandade ocidental. Trouxe também uma questão, durante a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, o modo de produção feudal conheceu o seu apogeu, mas também foi nesse período que as contradições inerentes a esse sistema avolumaram-se, determinando a sua superação. São fatores responsáveis pela desarticulação das estruturas feudais, exceto a brusca queda da produtividade na agricultura devido à resistência dos senhores feudais a técnicas agrícolas avançadas. B. O desenvolvimento das atividades mercantil, tanto no nível interregional quanto a longa distância. C. A crescente urbanização
conduzindo a uma gradual especialização da economia, caracterizada pela cisão entre campo e cidade. D. Surgimento da burguesia como um novo segmento social que foi definido no rígido contexto da hierarquizada sociedade feudal. E. Organização de exposições militares cristãs contra muçulmanos no Oriente Médio, pondo fim ao domínio secular dos árabes ao Mediterrâneo. Qual que vocês acham que é? Gente, essa questão, ela seria considerada no difícil no Enem, tá? Até porque ela tem algumas palavras que são, a gente fala que é vocabulário próprio das humanidades. Rapidinho pra gente acabar essa aula e passar para Platão. Ninguém? Chuta aí, gente. Uma letra. Alguém mais? Eu adoro a letra e um pontinho de interrogação. Gabarito certo? A letra A, tá? Exceto a brusca queda da produtividade na agricultura, e teve uma bruta produtividade. Começar de novo. Teve uma queda da produtividade na agricultura, mas não foi por causa da resistência dos senhores feudais, não. A gente até viu lá no um slide bem anterior que no início da Baixa Idade Média teve inovação. Né? Os cavalos foram inovação, os moinhos foram inovação. A queda na produtividade, quando ela veio por causa de questões climáticas externas ao domínio humano. Então, letra A. A letra C está certa porque teve uma crescente urbanização cruzada, o nascimento dos burgos, né? Renascimento comercial também, quando a produção aumentou um pouquinho, começou a ter troca comercial, mesmo que depois essa produção vai cair, mas quando ela, lá no século XII, 11, 12, quando ela aumentou um pouquinho, vai aumentar as trocas comerciais, e depois com a cruzada também vai aumentar bem as trocas comerciais. A E está certo porque a organização de expedições militares, as cruzadas, né? Organização de expedições militares cristãs contra os muçulmanos, isso são as cruzadas, pôs fim ao domínio secular. Agora o mar Mediterrâneo não é mais só dos árabes. Agora o mar Mediterrâneo também é dos europeus, principalmente dos italianos. Por que eu foco tanto que é dos italianos? Porque o que acontece na Itália? Renascimento cultural. E por que acontece na Itália? Porque primeiro eles estão perto dos árabes. Vão ler Aristóteles, vão reler Aristóteles, vão conhecer mais pensadores gregos, vão mudar a forma de fazer arte. E outra, tem dinheiro, mecenato, tem dinheiro sobrando. Os nobres italianos, os burgueses italianos vão falar assim, vou investir aqui para você construir uma obra de arte, porque eu tenho dinheiro sobrando. Porque as feiras principais estão lá, e eles estão lá porque eles estão mais perto do Mediterrâneo, que é a ponte do comércio do Oriente com o Ocidente. Antes, quando a Europa era completamente feudal, o mar Mediterrâneo, quem navegava lá era só os árabes. Tranquilo, gente? Pode encerrar? Alguma dúvida? Entendeu, Larissa? Quem tinha falado também que era a letra C? Disponha. A gente vai encerrar aqui, começar filosofia.